Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nesse Evangelho do Bom Pastor, sempre lido no quarto domingo de Páscoa, a gente contempla essa forma tão própria de Jesus de ser o nosso pastor, de nos conduzir, de nos guiar. Ele faz isso mais do que com palavras, entregando a sua própria vida por nós. E explicita essa entrega dele nos seus ensinamentos. Quando os discípulos discutem entre eles para saberem quem é o maior, o mais importante, quem vai ser a figura principal no reino dele, ele reúne a todos, coloca uma criança no meio deles e diz: vocês sabem como é no mundo? Pessoas importantes, poderosas, governam os povos, as nações, tiranizam elas. Mas com vocês não deve ser desse jeito. Quem quiser ser o maior, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Jesus Cristo também deu um exemplo disso, fazendo aquele gesto desconcertante na última ceia, enquanto também os discípulos se perguntavam quem ia tomar o lugar mais perto do Mestre, porque significava que você era o mais importante. E Jesus sai da mesa e faz aquilo que ninguém imaginava, trabalho do escravo, lavar os pés dos seus discípulos. Trabalho que era considerado tão humilhante que numa casa de pessoas ricas eles deixavam isso não para um judeu, não para um servo judeu, mas para um servo pagão, porque era indigno de um filho de Israel fazer esse serviço tão humilhante de lavar os pés dos outros. E aqui Jesus se despoja de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, e depois diz para eles: vejam o que eu acabei de fazer, vocês me chamam de Senhor, me chamam de Mestre, com toda a razão, porque eu sou o Senhor, o Mestre de vocês. Então, assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. E aqui, com a imagem do pastor, Jesus diz isso: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. No texto original do grego,
não se diz o bom pastor, e sim o belo pastor, né? O belo justamente naquele sentido moral do belo, que às vezes a gente usa também quando vê uma pessoa fazendo um gesto muito nobre, muito bom com outra pessoa, a gente diz, que bonito isso. Então, esse é o belo pastor, aquele que nos guia porque nos entrega a sua vida. E esse mistério de Cristo, o bom pastor, está presente em todas as partes por onde a gente olha na nossa igreja. O pastor leva seu rebanho até as fontes de água pura, para o seu rebanho matar a sede. Cristo nos leva à fonte pura do batismo, para que nós recebamos o banho do novo nascimento, da regeneração, ou seja, somos gerados de novo para a vida eterna e recebemos esse presente do Pai de que fala João na segunda leitura. Vejam que presente de sermos chamados filhos de Deus e realmente o somos. O pastor conduz o seu rebanho onde existe a verde pastagem, para que o seu rebanho mate a fome, se alimente, cresça. Cristo nos dá o alimento da vida eterna, que é Ele mesmo, a sua Eucaristia. A gente escutou Jesus dizendo no Evangelho: ninguém tira a minha vida, eu a entrego por mim mesmo. Na cruz, ninguém tirou a vida de Jesus, Ele a entregou por si mesmo. E a prova de que a cruz de Cristo é a sua entrega é justamente a Eucaristia. Antes de Ele ser pregado na cruz, antes que os homens separassem o corpo e o sangue dele na cruz, Ele mesmo fez isso na última ceia. Tomou o pão, esse é o meu corpo, recebam ele, eu entrego ele a vocês. Recebam o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, da aliança eterna entre Deus e os homens. Então, essa é a vida que Ele nos dá no sacramento da Eucaristia. O pastor cuida das ovelhas, cura as suas ovelhas feridas. Nós também somos curados, recebemos de Deus a vida, a saúde, por meio da unção. Em primeiro lugar, a unção do crisma, a qual é derramado sobre nós o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pelo qual nós não somos mais escravos, mas somos filhos. A nossa lei não é mais os 10 mandamentos do povo escravo da lei, mas sim o Espírito Santo que habita em nós, que faz com que a gente cumpra a vontade de Deus na perfeição, porque todos os mandamentos se resumem no amor, e o amor de Deus é derramado sobre nós pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, ali não somos mais escravos de um Deus do qual nós tememos os castigos, porque Ele é nosso Pai. Nos tornamos filhos no Filho. E, portanto, vivemos esse mistério onde a liberdade e a obediência se encontram e se tornam uma coisa só. O santo é nosso modelo, porque os santos são o cristão normal, não são os super cristãos, são o cristão normal. Os santos que são o nosso modelo de cristão normal, eles são livres, tão livres que o mundo considera eles loucos. E ao mesmo tempo são inteiramente obedientes
a vontade de Deus, porque ela brota de dentro do coração deles, onde foi derramado o Espírito Santo, o novo coração, o novo Espírito, o novo coração predito pelos profetas. Tudo isso nosso bom pastor nos faz, entrega a nós a sua vida, e por isso ele pode ser o nosso pastor, o nosso Senhor. Cristo também se manifesta como cabeça, como pastor da igreja, por meio do sacramento da ordem. Isso é uma coisa muito bonita de a gente meditar, contemplar sobre ela, porque o mesmo sacramento que faz com que o eu de Cristo se manifeste na pessoa do Padre, né? Aquilo que a gente fala, quando o Padre faz a consagração, ele diz, isto é o meu corpo, mas quando ele dá a comunhão, ele não diz, esse é o corpo do Padre Celso, né? Diz o corpo de Cristo, porque o eu isso é o meu corpo, é o eu de Cristo. Quando o sacerdote batiza, Cristo que batiza. Quando o sacerdote diz na confissão, eu te absolvo dos teus pecados, quer dizer, eu te livro, te liberto deles. É Cristo que está dizendo isso, não é o Padre. Jesus Cristo é o eu de Cristo. Então, esse eu de Cristo é o mesmo eu que governa, que guia a igreja por meio do sacramento da ordem. E a gente tem isso presente na nossa igreja, aqueles que recebem a autoridade, o exercício e o serviço da autoridade na igreja, são aqueles que receberam o sacramento da ordem. Por quê? Porque a igreja é governada pelo sacramento, ou seja, por Cristo. Ele é o que governa a igreja, ele é aquele que governa a arquidiocese, ele que governa a paróquia, ele que governa cada uma das comunidades. É Jesus. O sacerdote ali está tornando presente a pessoa e a autoridade de Cristo, mas é ele que exerce essa autoridade. Algumas vezes falei em reuniões com os conselhos, as nossas lideranças paroquiais, eu digo, que pena, que triste essa cena do padre que às vezes fica um pouquinho nervoso, impaciente, né, com as pessoas que trabalham nas pastorais, e lá pelas tantas se descontrola e dá um murro na mesa e diz, quem manda aqui nessa paróquia sou eu. Né? Porque errado duplamente, né? Primeiro porque toda pessoa que diz quem manda sou eu, se ela diz isso é porque ela não manda, né? E em segundo lugar, porque quem manda na paróquia não é o padre, não é o pároco, é Jesus Cristo. Ele é o nosso único Senhor, nosso único pastor, nosso único mestre. É Ele que nos governa por meio do sacramento. Então, irmãos e irmãs, que bonito a gente contemplar isso na nossa igreja e nos abrir a fé, pela fé, né, a essa presença de Cristo que está o tempo todo nos conduzindo, nos guiando, agora mesmo, presente, vivo no meio de nós, se manifestando de forma sacramental para animar a nossa fé, para suscitar a nossa acolhida livre. Por que Jesus, então, se é Jesus que faz tudo, por que a gente não vê Ele, por que Ele não aparece? Porque esse é o bom pastor, Ele não quer te obrigar a obedecer Ele. Ele fala contigo por essa linguagem cheia de abertura, cheia de liberdade, que é a linguagem do sacramento. E que o tempo todo te convida, se você quer crer, está aqui. Se você quer acreditar, estão todos os bens
e os tesouros à tua disposição. Se você não quer acreditar, Deus respeita a tua opção de não crer. Por isso Ele não te obriga, por isso Jesus tem essa humildade do sacramento, de vir a nós de forma sacramental, para que a gente diga: Senhor, eu não vejo, te agradeço porque eu não vejo, porque isso significa que Tu respeitas a minha liberdade. Por isso eu te agradeço por não ver, porque assim eu posso dizer com toda a fé, com todo o amor: eu creio, Senhor, eu te acolho como meu pastor, Tu és o meu único Senhor, o meu único pastor. Peçamos essa graça na Eucaristia, Cristo vivo, ressuscitado, bom pastor que nos alimenta.